Eu nasci em Olímpia, estado de São Paulo, mas não conheço lá, porque com 2 anos de idade eu vim para São Romão com meu pai. Lá na beira do São Francisco? Eu fui batizado em São Romão. Meu pai não batizava os filhos logo, porque ele veio de uma região do Nordeste, as crianças morriam muito novas, né? Muito cedo. E houve uma seca no Nordeste e ele, daquele tempo da época do café em São Paulo, eu fui trabalhar em São Paulo. Foi na Luiz Barretos, hoje é a cidade de Barreto. Mas quando eu nasci lá, ele não registrou, não. Falei, ele vai morrer logo, ele tem terra aqui na roça mesmo. E depois foi para São Romão, e ele passou na beira do Rio São Francisco, ele vinha de uma região de muita seca, no Bodocó, terra do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. De Lampião. O pessoal fala muito de Lampião, mas meu pai elogiava Lampião. Diz que Lampião não era aquilo que diziam dele. Então, meu pai conhecia, ele conhecia a história de Lampião. Diz que Lampião, ele se tornou Lampião porque mataram o pai e a mãe dele. Entendeu? Aliás, Lampião houve o seguinte, ele estava noivo, ia casar. E quando ele pensou que não, a noiva estava grávida, não era dele. Aí ele foi e entregou a noiva aos pais dela, falou, sua filha vai ter um filho, mas não é meu, então não casa com ela não. Se eu, antes de casar, está me botando chifre, depois de casada, vai me botar. Aí tentaram, os irmãos dela tentaram matar ele e o irmão dele. Que Lampião tinha um irmão também. Ele era chamado Lampião, mas ele tinha um irmão, que era assim com ele. Aí tentaram matar a ele e o irmão dele, eles fugiram. Eles fugiram, foram trabalhar na estrada de ferro que estava abrindo, de Petrolina até Teresina. Tem essa estrada de ferro até hoje lá. Quando recebeu um bilhete de um amigo dizendo que os irmãos da noiva dele tinham procurado ele e o irmão para matar, não acharam, então mataram o pai, a mãe e as irmãs dele. Aí ele foi pedir as contas lá ao patrão, acertado direitinho a ele, e ele chegou lá, os homens estavam em julgamento. Falou, se a justiça julgar, vamos ver o que a justiça resolve. Mas já naquele tempo, a família era rica, chegaram dinheiro na justiça lá, e eles saíram livres. Aí eu falei, agora o Senhor, nosso pai e nossa mãe não pode ficar assim. Aí eles foram lá e mataram o cara. Diz que até galinha de pinto, com tudo, eles foram lá na fazenda dos homens. Dizimaram tudo? Tudo. O que tinha de vida lá, acho que até grilo morreu, viu? Eles acabaram com tudo. Como é que o Adolfo chegou em João Pinheiro? Todo o caminho. Aí meu pai passou saiu da seca, viu aquela goma do Rio São Francisco, ficou entusiasmado com aquilo. E foi lá para São Paulo, né? Eu nasci lá, com 2 anos de idade, eles voltaram para ir buscar meus avós, minha avó materna e paterna, que voltavam no Nordeste. Quando passamos em São Romão, ele pegou a maleita lá, aí resolveu ficar tratando na terra da maleita, não curava nunca, né? Não curava nunca. Aí eu estava lá, chegou o Frei Miguel Joncas, ele até morreu aqui. Ele estava lá e foi visitar a nós, meu irmão estava de cama, e ele falou assim, meu irmão estava vestido com uma roupa de doente, né, na cama, e meu filho Miguel falou assim, e essa menina, como é que é o nome dela? Aí minha mãe falou assim, não é menina não, é menino homem.
ele estava de roupão, né? Aí conversou, falou, pois eu quero que ele vá ser meu coroinha, né? E conversa vai, conversa vem. Ele descobriu que eu não era batizado. Meu pai tinha feito promessa de batizar na Lapa, por Jesus da Lapa, para ser batizado lá. Aí ele falou, não, pode deixar, um dia ele vai lá e assistir missa lá, se você não celebrar missa lá. Mas eu batizo ele. Aí ele batizou, ainda me lembro como hoje. Quando eu fui batizado, eu estava com quase 7 anos. 7 anos de idade. Aí ele me batizou tudo, crismou. Aí eu fiz a primeira comunhão. Eu queria confessar, eu falei, não, se for batizado, o batismo paga todos os pecados. Não deixaram eu confessar, eu fiz a primeira comunhão sem confissão. Sem confissão? Porque eu tinha sido batizado, né? Aí eu fiz a primeira comunhão, tudo, fui crismado. E aí meu pai ficou lá em São Romão. Meu pai ficou lá em São Romão. E ele montou um comércio lá, um açougue, coisa. Tinha uma roça também, a lavoura. Em São Romão, de vez em quando ele ia no Urucuia comprar gado, né? E voltava, trazia gado para vender, para os vapor, para tudo. O vapor chegava, o vapor apitava tantas vezes, o vapor apitava antes de chegar, era tantas vacas para... Já tinha as pessoas encarregadas de matar as vacas e carregar. Era tudo carregado nas costas, já era 5, 6, né? Em geral, porque em Pirapora eles matavam outra vez, né? Quando descia, ou então em Juazeiro, quer dizer, para a Bahia. Do vapor. Né? O pessoal que era imigrante, eles não comiam do vapor, não. Eles desciam, corriam lá em casa. Lá em casa eles compravam comida, né? Eles compravam, em geral era rapadura, era queijo, requeijão, essas coisas, para comer banana. E era depressa, porque o vapor apitou, tinha que estar lá dentro do vapor, senão ficava sobrando barrão. Aí justamente meu pai ficou lá, né? E ele vinha aqui no Urucuia. E aqui no Urucuia, nessas viagens que ele fez aí, você vê, ele morreu de uma doença que não tinha nem nome na época. Quando meu pai morreu, eu descobri que ele morreu de mal de chaga. Ele morreu todo inchado, coisa, que ele foi ofendido do barbeiro aqui no Urucuia, aí em Arinos, essa banda, ele ia até Arinos, né, comprando gado e coisa. E foi aí que justamente depois, Frei Miguel falou que meu irmão, eu queria que meu irmão fosse coroinha dele, e depois nós fomos, meu irmão quis ir para o seminário era em Itu, nós fomos para a cidade de Itu, entendeu? Nós fomos para a cidade de Itu. E eu morei lá em Itu, fiz o seminário menor em Itu, fiz o noviciado em Mogi das Cruzes e fiz filosofia e teologia em São Paulo, na Basílica do Carmo, em São Paulo. Né? De lá de São Paulo eu fui para Angra, de Angra eu tive uns meses em Contagem, fui professor em Contagem, depois eu não gostei de Contagem, das coisas que estavam acontecendo lá. Fui para Angra outra vez, e Frei Miguel, que estava aqui, que foi o padre que batizou lá em São João, já era vigário aqui, ele falou, não, eu quero que você vai ser de 200 e tantos padres que tinha na ordem, o único que servia para vir morar com ele era eu, o padre que ele batizou. Aí eu vim e estou aqui até hoje.